Vejo que o povo de Deus é um povo feliz, né? A gente pode olhar na face e ver o sorriso, e a gente pode ver o brilho do Espírito Santo. Amém? Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, e aquilo que o evangelista Sanzio disse é verdade. Hoje é culto de milagres, e Deus, o mesmo Deus que operava no passado, Ele está aqui. E para Deus não importa o passado, para Deus não importa se é pequeno ou se é grande. O que é mais interessante é que Deus Ele faz na hora que Ele quer e quando quer. Aleluias! Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Enquanto você vai abrindo, Atos capítulo 16. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que hoje a palavra é de Deus, a palavra não é do homem. A palavra é direcionada para aqueles que têm sede de Deus. Livro de Atos, capítulo 16. Quantos acharam? Diga amém. Essa igreja está afiada. Atos 16, versículo 16. Vamos estar lendo alguns versículos para entendermos melhor um pouco o que Deus quer conosco nesta noite. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O versículo 16 em diante diz assim na minha Bíblia: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Agora pulamos para o versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26: E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Diga amém. Fecha os teus olhos nesta noite. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai, na qual o teu Espírito Santo é quem irá ministrar nesta noite. Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha falar aquilo, não que nós queremos ouvir, mas aquilo, Pai, o que nós realmente necessitamos e precisamos. Senhor, eu te clamo nesta noite, se alguém entrou aqui por estas portas, tristes, cansados, Pai, ao momento que entrarem por estas portas, que possam receber agora a alegria, o gozo do teu Espírito Santo. Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor não venha deixar o meu irmão e também a minha irmã sair da mesma maneira que entrou, porque, meu Deus, aonde o teu Espírito Santo está, algo acontece, e nós já podemos sentir a tua presença, porque o Senhor já se faz presente nessa noite. Diga amém. Aleluias. A palavra de Deus, ela lida nesta noite no livro de Atos. Ela conta uma história muito conhecida, uma história que todos nós já ouvimos, e se não ouvimos, nós vamos ouvir nesta noite. Aquela famosa história onde Paulo e Silas, eles oraram e as cadeias se romperam. Mas eu quero que você entenda nesta noite, qual foi o motivo deles estarem ali naquela condição,
Qual que foi o motivo deles estarem nas cadeias? Nós sabemos que na nossa vida secular, cadeia não é um lugar bom para estar. Nós sabemos que cadeia é um lugar onde somente os prisioneiros mais perigosos, onde as pessoas que cometem coisas que não são dignas de ficar soltas na sociedade, então elas são convidadas a ficar presas. Mas não era o caso de Paulo e Silas. Nós vemos que Paulo e Silas, eles oraram, e coisa boa é orar a Deus. Coisa boa é quando tudo está mal e nós estamos orando a Deus, porque muitas das vezes nós queremos só orar a Deus e clamar a Deus quando tudo vai bem. É ou não é? Pensa comigo. Quando tudo vai bem, é muito fácil adorar ao Senhor. Quando você tem o seu dinheirinho na sua conta, quando você está de férias, é muito fácil adorar o Senhor. Mas Deus, Ele chamou-nos aqui nesta noite, e Ele quer fazer nós entendermos que nós temos que adorar na luta, na prova, porque o mesmo Deus que está na alegria, Ele também está conosco na tristeza. O mesmo Deus que está conosco na bonança, Ele também está conosco na escassez. Ele é o mesmo Deus, e a tua palavra diz que Ele é o mesmo e não mudou. Então no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas estavam presos. Mas por que eles estavam presos? Qual foi o motivo? Eles cometeram algum crime? Paulo e Silas fizeram alguma coisa de ser digna de ser presa? A palavra de Deus fala que Paulo e Silas receberam um chamado de Deus para sair de Jerusalém e irem até a Macedônia. E eles receberam esse chamado, não foi do homem, não foi do pastor. Eles receberam esse chamado, não foi do levita, mas eles receberam este chamado de pregar a palavra de Deus na Macedônia, foi do próprio Deus. E quando Deus chama, Ele garante. Se Deus, Ele te mandou para um lugar, pode ficar tranquilo, porque quem mandou não foi o homem, quem mandou foi o Senhor. E se Ele mandou, Ele garante. Se Ele mandou, Ele garante. Porque uma coisa é o pastor mandar você ir num lugar pregar a palavra do Senhor Jesus. Outra coisa é o levita mandar você ir num lugar. Mas uma coisa totalmente diferente é quando o próprio Deus se levanta dos céus e Ele diz: meu filho, está na hora, vai, porque quem te mandou sou eu, e quem te ajuda e te sustenta sou eu. E não existe inferno, não existe demônio, se Deus te mandou. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, então, eles recebem um chamado, e agora ali eles vão em caminho, eles saem de Jerusalém e vão para a Macedônia. Eles saem da Ásia e vão para a Europa. Talvez eles passaram muitas coisas no meio do caminho, talvez eles passaram perseguições no meio do caminho, porque Deus, quando Ele chama, o evangelho que Ele nos dá não é um evangelho somente de rosas, mas é também um evangelho que traz espinhos. Não pense você, meu amado irmão, minha irmã, que está aí agora sentado, que quando nós formos levar a palavra do Senhor, tudo vai ser bom, tudo vai acontecer da maneira que Deus disse, vai acontecer. Mas nós sabemos também que a palavra do Senhor diz que o diabo, ele anda ao derredor, e ele vai sempre tentar frustrar os nossos sonhos, os nossos planos. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas agora eles resolvem, Deus chama, e então eles saem em direção à Macedônia, não para viajar, não, mas para pegar a palavra daquele que é vivo e que reina. Então, chegando na Macedônia, na qual nós acabamos de ler, eles começam a pregar a palavra do Senhor Jesus. Eles começam a trazer o evangelho, as boas novas. Eles começam agora a trazer o evangelho novo, que Jesus salva, liberta e leva para o céu.
que não existe outro caminho se não for dentro do caminho no qual Jesus nos ensinou. Então eles chegam naquela cidade como estrangeiros e saem pregando a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam pregando a palavra de Deus, uma moça com espírito de adivinhação, ela seguia Paulo e Silas. Esta mesma moça, ela era escrava de 2 senhores. E estes senhores, eles lucravam muito, porque ela tinha um espírito maligno de adivinhação, na qual naquela cidade, muitas pessoas chegavam até ela, para resolver das suas vidas, para perguntar sobre o seu presente, o seu passado, o seu futuro. E naquele momento, quando Paulo e Silas chegam, esta moça, ela começa, olha o que ela fala no versículo 16, 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha o que a mulher falava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Que coisa estranha, né? Agora essa moça que ela tem um espírito de adivinhação, em vez dela perseguir Paulo e Silas, aquele espírito maligno, ela mesmo começa a falar: estes homens que nos anunciam o evangelho, eles são servos do Deus Altíssimo. Só que esta moça, ela tinha um espírito de adivinhação. E na Bíblia, nós acabamos de ler que esse espírito está com letra minúscula. Nós sabemos que quando o espírito está com letra minúscula, ele não é do Espírito de Deus. E ela perseguia Paulo e Silas, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela estava mentindo? Não. Então por que ela estava fazendo isso? Porque quando homens de Deus são levantados, o inferno estremece. Mas o diabo, ele tenta sempre frustrar. O diabo sempre tenta atrapalhar os planos. E Paulo naquele momento ele ficou perturbado, porque não foi 1 ou 2 dias, a Bíblia fala que foram muitos dias que ela perseguia e falava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas de repente Paulo ele fica indignado, Paulo ele se perturba. E Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele bota a mão na cabeça dela e fala: em nome de Jesus, eu ordeno que te saias. E a Bíblia fala que na mesma hora ela foi livre. O espírito que a atormentava, o espírito maligno de adivinhação que estava nela, já não tinha mais efeito. Porque aonde chega servos do Deus Altíssimo, aonde está servos que servem ao nosso Deus, podem o inferno se levantar, pode o diabo e os seus anjos se levantar, mas se tiver um servo de Deus, ele ordena que saia em nome de Jesus. E ele disse: saia em nome de Jesus. Por que ele disse saia em nome de Jesus? Ele não disse saia em meu nome. A Bíblia fala que quando Jesus ele partiu, ele disse: ei, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome expulsarão demônios. Não é no nome de Paulo, não é no nome de João, muito menos de Pedro, é no nome de Jesus, porque este nome tem poder. E agora essa mulher, que era escrava, que adivinhava e tinha lucros para os seus senhores, agora ela não pode mais lucrar. Agora os seus senhores já não podem mais ganhar dinheiro através dessas adivinhações, porque o inimigo, ele não fala a verdade. Na verdade, essas adivinhações que ela falava era tudo mentira, era tudo aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas no fundo elas sabiam que era mentira. Mas naquele momento, naquela cidade, chegou 2 estrangeiros,
e eles profetizaram. E quando aquele espírito maligno saiu dela no mesmo instante, os dois senhores ficaram sabendo. E o que aconteceu, meu amigo? Aconteceu que levaram eles aos magistrados, aos juízes daquela época, e falaram: olha, estes homens vêm pregando um Jesus na qual nós não conhecemos, vem pregando aqui um tal de evangelho, boas novas, na qual nós não permitimos. O que nós devemos fazer com eles? Então foi dada a ordem, foi dada a sentença: açoitar. Então açoitaram Paulo e Silas. E não só açoitaram Paulo e Silas, além de açoitar, mandaram eles nas prisões, mandaram jogar na cadeia. Agora, meu amigo, eu te pergunto uma coisa: quem enviou Paulo e Silas? Foi o homem? Foi Jesus? Foi Deus? Então por que agora eles estão passando provações? Porque eles agora foram açoitados? Parece que a palavra do Senhor agora ela se contradiz, né? Parece que agora que nos momentos onde nós passamos perturbação, parece que agora Jesus não está mais conosco. Mas agora olha lá para aquela mulher que tinha um espírito maligno, na qual ela adivinhava, agora ela está livre. E de repente os seus senhores talvez chegam para ela e dizem para ela: olha, temos aí uma multidão que é para você adivinhar, para você falar a vida deles. E de repente, quem sabe, chega o primeiro, ela tenta, não estou conseguindo, ela se esforça, mas ela não consegue, porque o espírito maligno já não está mais dela. De repente ela fala: olha, toma seu dinheiro de volta, porque eu já não consigo fazer mais isso. E de repente os senhores devem mandar: manda mais um. E de repente chega o segundo, ela: olha, eu não estou conseguindo mais nada. E de repente, quem sabe, aqueles senhores falam para ela: então, mas o que aconteceu? Você não adivinhava a vida das pessoas? E de repente ela fala: eu adivinhava, mas aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida. Quando eu adivinhava, eu vivia caída, eu vivia triste, eu vivia com peso nas costas. Mas de repente chegou o Paulo e Silas, estes homens que anunciavam o evangelho. Eles colocaram a mão na minha cabeça, e naquele mesmo instante, eu fui liberta, e hoje eu sou livre, e hoje eu sou feliz. Aonde Jesus chega, aonde o evangelho chega, além de trazer a cura, também traz a libertação. Aquela mulher, talvez ela vivia dias e dias tristes, mas naquele momento que ela recebeu, naquele momento que ela recebeu a oração, ela foi liberta. E não existe coisa melhor do que a libertação. Se você quer saber o preço da libertação, pergunta para um drogado, na qual viveu 20 anos nas drogas, e de repente de um dia para o outro ele é liberto. Pergunta para um alcoólatra, na qual viveu 30 anos, e de repente ele é liberto, não pelo poder do homem, não pelo poder da medicina e tampouco dos psicólogos, mas pelo poder daquele que vive, daquele que reina, daquele que tem o poder nas suas mãos, Jesus Cristo. E esse mesmo Jesus está aqui nesta noite, e Ele pode te libertar, e Ele pode resolver o seu problema. Se Ele resolveu o problema desta mulher, que nem pediu, quanto mais você que pede e ora. E a Bíblia fala que então eles foram até os magistrados, e foi dada a sentença. Eles foram chicoteados. E naquele tempo, quando eles mandavam açoitar, eles rasgavam as suas vestes até a cintura, deixando a parte do tronco nu. E no mínimo de sessão de açoites era 40 por sessão. Agora você imagina o quanto eles sofreram. Agora você imagina o quanto de açoites eles tomaram. Mas nada disso foi comparado àquilo que Jesus fez por mim, por você na cruz. Aquela cruz que Ele carregou, e colocaram aquela coroa de espinhos, e o açoitaram, e mesmo assim, Ele com um sorriso dizia: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas agora Paulo e Silas ali, eles estão acabados, tristes.
desiludidos, quem sabe, foram açoitados, e ainda falaram um desaforo, mandaram jogar na cadeia e ainda mandaram prender os pés. Meu amigo, se já não bastava o açoite, vocês acham que Paulo e Silas aguentavam ficar em pé? Vocês acham que Paulo e Silas aguentavam pelo menos ficar de joelhos? Não. Mas eles prenderam. Paulo e Silas jogaram na prisão, jogaram no calabouço, e deixaram, esquecidos pela sociedade, esquecidos pelo homem, esquecido pela sua família. Mas existe um no céu que os teus olhos é como chama de fogo. Existe um no céu que ele procura, os seus olhos percorrem por toda a terra, procurando um justo. No livro de Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim: todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. A sociedade, os homens podem ter esquecido eles preso, mas Deus não esqueceu. E no momento certo, Deus iria resolver aquela situação. Quando Paulo e Silas, agora eles estão naquela cadeia, quem sabe sem força, sem água, sem alimentação, agora eles estão presos aos pés, esquecidos, e o carcereiro está guardando. Mas não esqueça uma coisa: quem mandou foi Deus, e Deus não manda ninguém à toa. Deus não manda você em nenhum lugar à toa. Se Ele manda, é porque tem um objetivo. Se Ele manda, é porque tem algo a ser feito. E a palavra do Senhor diz que, de repente, por volta da meia-noite, a Bíblia não fala exatamente meia-noite, mas eu acredito que era 5 para meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, um olha para o outro e fala: olha, Silas, vamos fazer um culto aqui nesta cadeia, vamos adorar o Senhor, vamos fazer um culto, porque é isso que Deus quer. Quando ninguém mais espera, quando não há mais solução, Deus Ele entra e age na hora certa. Às vezes nós falamos: ah, Senhor, mas está demorando. Ah, Senhor, quantos anos eu estou esperando. Deus, foi ontem que eu estava na tua casa e saí do mesmo jeito. Mas Deus, Ele age no momento certo, não na hora que nós queremos, mas na hora que Ele quer. E Paulo e Silas agora, eles falam: não, vamos fazer um culto. E de repente agora naquela cadeia vai acontecer um grande culto. Um grande culto, na qual nós estamos tendo aqui agora, com louvores, com adoração. Mas lá não tem levita, não tem pregador, e tão pouco instrumentista. O que tem é preso. E Deus, a ordem foi dada. Então Paulo e Silas agora eles começam a adorar o Senhor. Eles começam a bendizer. Eu não sei qual a oração que eles fizeram, qual foi o clamor, mas eles começaram a exaltar, eles começaram a clamar, eles começaram a falar: ah, Senhor, Tu és bom. Mesmo nós estamos aqui abatidos, mesmo nós temos chicoteado, mesmo nós estamos feridos, mesmo nós estamos aqui no calabouço, o Senhor vive, o Senhor reina, e a Ti nós daremos graça, e a Ti nós daremos glória, porque o Senhor não morreu em vão. E eles começam a adorar o Senhor naquela noite. E eles começam a adorar o Senhor dentro daquela prisão. Você já viu uma coisa dessa? Às vezes nós estamos no culto, nós não queremos adorar, nós não queremos levantar as nossas mãos. O louvor toca e nós parecemos que somos de gelo. Mas naquela prisão estava acontecendo um grande culto. Paulo e Silas estavam adorando. E de repente parece que eu vejo os presos se levantando e ouvindo aquela canção. E os presos agora eles começam a escutar
aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo, e a adoração foi tão grande, que eu acho também que eles levantaram, e também falaram assim: nós também queremos adorar esse Deus, nós também queremos adorar esse Jesus, nós também queremos adorar esse Senhor que vocês estão pregando. E de repente aconteceu uma coisa extraordinária, acontece. O carcereiro não chega e fala: toma, vocês são livres. Não, porque isso o homem podia fazer. Mas Deus agora, Ele pega e fala assim: não, os meus filhos estão lá no calabouço, os meus filhos estão na prisão, e agora eles estão me adorando, e chegou a hora de eu derramar o meu poder. Chegou agora a hora de eu derramar a unção sobre a vida deles. Chegou a hora de eu derramar um grande avivamento na vida deles. E a Bíblia fala que quando eles adoravam, quando eles cantavam hinos ao Senhor, quando eles levantavam as mãos, a Bíblia fala que as cadeias, elas quebraram. A Bíblia fala que as portas se abriram e aconteceu um grande terremoto. Aconteceu um grande terremoto naquele local. Uma coisa extraordinária. E as portas se abriram. Porque assim, nós estamos adorando para Deus destruir as fortalezas. Nós estamos orando para Deus salvar. E vocês estão pensando que isso é coisa de agora? Não. Paulo e Silas, eles já faziam isso. Eles expulsaram os demônios. Aquela jovem foi liberta, aceitou o nome. E agora o grande avivamento estava acontecendo. Não numa igreja bonita como essa, não num templo maior. Não, o avivamento estava acontecendo dentro da prisão. Sabe por quê? Porque Deus gosta de contrariar toda a expectativa humana. O avivamento estava acontecendo dentro daquela prisão. E de repente os presos e os carcereiros agora ficaram apavorados, porque eles nunca viram tamanha glória, eles nunca viram coisa alguma daquele jeito, acontecer daquela maneira. E agora todas as portas foram abertas. E meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez você tenha entrado nesta noite, e talvez, quem sabe, a porta está fechada para você. Talvez você tenha orado a Deus, falando: Senhor, eu preciso desta porta, mas ela está fechada para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: é hoje que Deus, Ele chamou você e vai abrir as portas. Mas Ele não vai abrir, Ele vai escancarar e vai fazer você entrar, não pela janela, mas pelas portas. Somente Deus pode fazer isto, somente o Senhor Espírito Santo. E naquele momento, naquele local, estava acontecendo um grande avivamento, na qual irá acontecer aqui nesta noite. A Bíblia fala que não era os presos que estavam clamando. Eu quero que você entenda nesta noite que o meu Deus, Ele não precisa de quantidade. O meu Deus, Ele não precisa de números, nem tão pouco de pessoas que fazem a obra dele relaxadamente. O meu Deus só precisa de 2 pessoas que adoram Ele espírito e verdade, e uma sou eu. E cadê a outra? Se é você, levanta a sua mão agora e adore ao Senhor Jesus. O meu Deus, Ele precisa somente de 2 pessoas para fazer a obra dele. Se você entrou hoje aqui nesta noite cansado, triste, você não vai sair, porque o Espírito Santo de Deus está aqui presente. E se Ele está presente, Ele vai com você. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Você já imaginou uma coisa dessa? O alicerce do cárcere se mover. Ele se moveu para um lado, se moveu para o outro.
E de repente Paulo e Silas, eles olham um para o outro e falam: olha Paulo, olha. E Silas fala assim: Paulo, esse negócio está dando certo, nós já entendemos. Agora eu estou entendendo porque que Deus mandou a gente aqui na Macedônia. Não foi para viajar, não, mas foi para pregar a palavra a esses presos que estavam aqui. Foi para trazer as boas novas a esses também que estavam aqui. Porque se Paulo e Silas não tivessem sido presos, quem ia levar a palavra do Senhor para aqueles que estavam na cadeia? Ali tinham pessoas que cometeram crimes bárbaros, mas que agora, quem sabe, seus corações estavam se derretendo, porque eles nunca ouviram uma coisa daquela maneira. Agora eles estavam realmente vivendo um grande avivamento naquele local, e o terremoto acontece, e as portas são abertas. E de repente eu imagino que naquele tempo não tinha luz, mas de repente ficou tudo escuro. E naquele mesmo instante que acontece isso, o carcereiro que foi mandado guardar, o carcereiro que foi mandado pelos magistrados guardar Paulo e Silas em segurança. A lei romana, ela funcionava dessa maneira: se um carcereiro, soldado, deixasse escapar algum prisioneiro, ele tinha que pagar com a própria vida. Se ele deixasse escapar algum prisioneiro, a sua vida ia ser ceifada. E agora imagina a aflição daquele carcereiro, vendo aquele terremoto, vendo aquele reboliço. Agora imagina a aflição daquele carcereiro, e a Bíblia fala que ele ajoelha, não para adorar o Senhor não, mas ele arranca a espada, e agora ele fala: eu já sei da lei, todos fugiram, eu já sei o que vai acontecer, mas antes que eles me matem, eu irei me matar. E de repente, uma voz do fundo chega e fala: ei carcereiro, a Bíblia não fala um nome, fala: ei carcereiro, não faças isso, nós estamos aqui, nós não fugimos, nós estamos aqui, nós estamos apenas adorando ao Senhor, nós estamos apenas cultuando ao nosso Deus. E se você não conhece o nosso Deus, deixa nós nos apresentar, deixa a gente apresentar o Evangelho para você. Nós estamos apenas num culto normal, e no nosso culto normal acontece isso: as cadeias são quebradas, o terremoto acontece, e o terremoto, ele invadiu aquela prisão, e de repente aquele carcereiro, ele ajoelha e ele fala: eu também quero esse Jesus, eu também quero esse Deus, porque eu estou cansado da minha vida, eu também quero esse Jesus. Mais outra alma para o Senhor, aleluia, mais outra alma para o Senhor. Nessa viagem, Paulo já tinha evangelizado Lídia, ela já tinha aceitado o nome de Jesus, foi a primeira. Mas eles estavam andando, e a moça que era pitonisa, que é adivinhadora, ela também largou, foi liberta e também aceitou Jesus. E na prisão o carcereiro também aceitou o Senhor Jesus. Eu acredito que Paulo, ele nem precisou fazer o apelo para o carcereiro, porque se fosse eu, meu amigo, que estava naquela situação, se eu não fosse cristão, se fosse eu que estava naquela situação, eu não ajoelhava e não colocava espada não, eu grudava naqueles dois homens e falava: eu também quero esse Deus. Ei, escuta uma coisa nessa noite, presta atenção. As pessoas que estão aqui fora, as pessoas que estão fora no mundo, elas não querem dinheiro. Algumas elas querem dinheiro, outras querem bens materiais, mas nós sabemos que tudo isso passa, mas as coisas do nosso Jesus não passam, ela é eterna. O que as pessoas lá fora querem é que você leve esse Jesus para elas. O que as pessoas que estão lá fora querem é ver uma atitude sua. E meu amigo, você já falou de Jesus hoje para alguém?
Você já falou de Jesus hoje no seu trabalho, na sua escola, na sua rua? Porque não pense você que somente quem é missionário, que está com carteirinha de missionário é missionário. Não, nós todos somos missionários. Nós estamos em terra estrangeira, os que são de nacionalidade brasileira, e nós temos que pregar a palavra do Senhor Jesus. E agora o carcereiro, ele é liberto, ele aceita Jesus. E uma coisa interessante é que Paulo e Silas, eles não fugiram, e não tão poucos presos, porque também a lei falava, se os presos fugissem, eles pagavam também com as próprias vidas. Mas Deus, Ele não abriu o cárcere, Ele não fez terremoto, Ele não enviou avivamento para que Paulo e Silas fugissem. Deus, Ele não te mandou aqui para você fugir. Deus, Ele não mandou um grande avivamento na sua vida para você fugir do Evangelho. E meu amigo, você que está escondido na sua casa, quantas e quantas pessoas nós vemos que vêm para a casa do Senhor Jesus, mas a caminhada é dura, a caminhada é triste, mas nós sabemos que nós temos a esperança do Senhor Jesus. Muitas pessoas desanimam, se entristecem e vão para a caverna, mas Deus, Ele não mandou um grande avivamento para que nós fugíssemos, não. Foi para que nós ficássemos, para que quem estiver lá ver que nós somos avivados e que nós servimos a um Deus que é o Deus que supre todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. E agora o carcereiro que vivia abatido, vivia com pressão psicológica, porque não é fácil, meu amigo, ser carcereiro de prisioneiro. De um momento para o outro, um prisioneiro pode passar a faca, a espada na sua garganta. Imagina a pressão psicológica que esse homem sentia. A pressão psicológica era tanta, na qual ele tentou tirar a sua própria vida. E agora esse homem é livre, é liberto, glória a Deus, aceitou a Jesus. Então o que ele faz? Ele leva Paulo e Silas para a sua casa. E o mais engraçado é que a Bíblia não fala, mas dá a entender que a casa desse carcereiro era dentro da cadeia. Agora você imagina um homem carcereiro que vivia preso e a sua casa era dentro da cadeia. Qual era a vida desse homem? Qual era o seu estado psicológico? Mas agora uma coisa aconteceu. De repente agora esse carcereiro passa nas ruas sorrindo. De repente agora esse carcereiro passa nas ruas alegre. E agora as pessoas perguntam: olha, aquele não é aquele que vivia triste, vivia com problemas psicológicos? Não, não é ele mesmo. Não é aquele que vivia triste chorando pelos cantos. Não é aquele que guardava os prisioneiros. E de repente ele mesmo, eu acho na minha fé, que ele fala: sou eu mesmo. Ah, mas deixa eu contar uma coisa para você. Eu me encontrei com 2 homens e eles falaram de Jesus. E naquela cadeia aconteceu um terremoto. E naquele mesmo instante eu aceitei aquele Deus, e hoje eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque, meu amigo, quem tem Jesus não vive triste pelos cantos. Quem tem Jesus não fica chorando pelos cantos. Se você vê uma pessoa chorando pelos cantos, contando tristeza, você pode fugir, sair dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela não tem Jesus no coração. Ela tem Jesus nos lábios, mas no coração está fora, está longe. Quem tem Jesus no coração, você olha para o rosto, você olha para a face e você vê o brilho do Espírito Santo. Quem tem Jesus no coração, você olha e fala: olha, tudo bem? Ele: graças a Deus, eu estou vivo, porque quem me ajudou aqui foi o Senhor Jesus. Isso é só para quem tem Jesus no coração, meu amigo. É por isso que no seu trabalho, na sua rua, na sua escola, as pessoas te param e falam: olha, você é rico? Por que você está trabalhando aqui? Você é rico, né? E às vezes nós, sem entendermos, falamos: não, mas por que você está falando? Não, é porque eu tenho todas as condições e não consigo ser um pouquinho dessa alegria que você tem. Aí quando alguém te falar assim, você vai dizer assim, você vai falar assim: eu sou rico, sim. Eu sou rico e eu quero dividir a minha riqueza com você.
eu quero dividir a minha riqueza com você. A minha riqueza, ela não é bens materiais fisicamente, não. A minha riqueza é espiritual, e ela tem nome, ela chama Jesus Cristo de Nazaré. E essa mesma riqueza eu quero dividir com você. Receba essa riqueza agora nesta noite. E agora, quem era triste, quem guardava preso, porque a pior coisa é guardar preso, meu amigo, porque preso só faz rebelião, faz um monte de coisa. A pior coisa é guardar preso. E agora aquele carcereiro que estava triste, cansado, sai nas ruas com o peito inchado. Agora ele sai desfilando com seu sorriso. E agora ele encontra as pessoas que estão tristes. E quem sabe agora ele mesmo falando: olha, meu amigo, levanta. Você está triste por quê? Ah, é porque eu não tenho condição. Não, eu também era assim, mas eu conheci Jesus e Ele transformou a minha vida. E a Bíblia fala que este carcereiro logo foi batizado. Logo foi batizado. Se a sua casa era dentro da cadeia, como ele foi batizado? Creio eu que Paulo e Silas falaram para ele, e eles viram todo aquele acontecimento. O carcereiro viu tudo aquilo e falou: não, eu quero esse Jesus. O que eu preciso fazer? Com sede de Deus. Aí Paulo e Silas lembrou daquele versículo que está lá em Mateus, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E de repente eu acho que aquele carcereiro, ele fala: não, me batiza agora, o que é preciso? Eu quero ser batizado. A Bíblia fala que ele foi batizado logo. E eu creio eu que não tinha talvez um rio próximo, porque foi dentro da cadeia. Quem sabe Paulo jogou apenas uma água na cabeça dele, jogou apenas um copo de água e batizou e falou: está batizado, meu filho, seus pecados estão limpos, nova criatura és, tudo se faz novo. E agora aquele homem é batizado e é uma nova criatura. Agora, por que tem pessoas que têm dúvida do seu batismo? Tem pessoas que estão 5, 10 anos dentro da igreja e não foram batizadas. E meu amigo, meu irmão, você está esperando o quê? Você está esperando Jesus voltar? Se você quiser, pode ser hoje. Nós temos aí, o presbítero evangelista. Aqui não tem piscina e nem tampouco cachoeira, mas tem um chuveiro ali em cima. Pode ser hoje. A Bíblia fala que foi logo. Isso é só para quem tem sede. E agora eles foram. Este homem foi batizado, foi cheio, experimentou de Deus, e agora a sua vida mudou. Agora a sua vida foi transformada. Talvez você entrou hoje aqui nesta noite querendo que sua vida seja transformada, mas talvez você possa sair da mesma maneira e Deus não fazer nada. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Eu não quero, não sou eu que tenho o poder, mas Deus, Ele tem o poder. E se você quiser, Deus, Ele pode mudar essa situação nesta noite. Vocês que nos assistem através da internet, Deus, Ele pode mudar a sua vida hoje. Às vezes nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa, mas nós queremos: não, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Mas o amanhã pode ser tarde. Procure Deus enquanto se pode achar, porque depois que nós morremos já era. Outro dia eu vi uma discussão entre uns colegas de trabalho. Eles estavam dizendo que eles acreditavam em reencarnação, e eu estava ali só ouvindo. E eles estavam dizendo que a pessoa que tem uma mancha no seu corpo, uma pinta, na sua vida passada, é que ela foi ferida naquele local. E eu ouvindo aquilo, e eles estavam conversando sobre aquelas coisas, eu ouvindo aquilo, e aquilo de repente começou a me dar uma revolta dentro de mim. Sabe, já aconteceu com você? Aquilo começou a me dar uma revolta.
E eu estava almoçando de costas, eu só virei e falei assim: olha, meu amigo, eu não sei quem vocês dois são, eu sei só que vocês trabalham aqui nesse setor, mas eu vou falar uma coisa para vocês: procure Deus enquanto você está vivo, procure Deus se possível hoje, porque não existe esse negócio de reencarnação. Quando você morrer já era, o que você fez está feito, o que você não fez também está feito. E de repente aqui eles ficaram assim olhando, e de repente eu virei de novo e continuei almoçando. A palavra foi dada. E agora quando eles passam perto de mim, eles falam: você é da ADEF, né? Daquela igreja grande ali em Vila Franca. E eu falo: eu sou de lá mesmo, eu te convido para você estar lá hoje no culto, terça e quinta. E quem sabe eles estão assistindo. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: Deus, Ele pode mudar a situação de vocês. Deus, Ele pode mudar o cativeiro. E agora aquele carcereiro, voltando para a mensagem, estava feliz, porque a Bíblia não fala que ele tinha dinheiro, que ele tinha bens materiais, não. Mas a maior riqueza que nós podemos possuir não é nada disso, nada. Isso pode até trazer uma alegriazinha assim para nós, momentânea, porque é bom, meu amigo, não vamos ser hipócritas. É bom quando nós temos um dinheirinho, mas o que é bom mesmo é ter Jesus. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que Paulo e Silas, eles adoraram quando todas as expectativas pareciam que não. Paulo e Silas, eles adoraram ao Senhor, mesmo frustrados, talvez da sua caminhada. Porque pensa comigo, eles estavam naquela prisão, eles tinham algum motivo para adorar a Deus? Eles estavam açoitados, que motivo tinha para adorar a Deus? Não tinha motivo nenhum. Às vezes nós pensamos também que não tem motivo nenhum para adorar a Deus num culto dessa noite, num culto como esse nessa noite. Às vezes nós falamos assim: mas eu não preciso de nada, eu tenho Jesus no meu coração. É aí que você se engana, meu amigo. Nós precisamos de Deus, não é só hoje, mas nós precisamos de Deus amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Nós precisamos de Deus todos os dias. E se você precisa de Deus, eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés nesta noite. Se você precisa desse Jesus, que salva, cura e liberta, eu quero convidar agora vocês a fechar os seus olhos. E agora, quem sabe, aquela mesma oração que Paulo e Silas fizeram na prisão, eu quero que você faça uma oração ao Senhor nessa noite. Diga: ah, Senhor, Pai, aqui estou eu no meio, na Tua presença, Senhor. Assim como Paulo e Silas te adoraram naquela prisão, Deus, talvez eu não tenha motivos hoje para te adorar, Senhor. Talvez eu entrei aqui cansado, triste. Talvez, Pai, aconteceu alguma coisa durante esta jornada, mas Deus, mesmo triste, mesmo cansado, Senhor, deixa eu abrir minha boca, levantar as minhas mãos e te adorar, Senhor. Deixa eu te adorar, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é digno de honra e glória, porque, Senhor, o Senhor merece toda adoração. Ó Pai, eu te peço nesta noite, que esta palavra, ó Deus, venha ser como uma flecha em nossos corações, que esta palavra venha fazer efeito, que esta palavra, ó Deus, ela venha ser como uma semente, e que no seu tempo certo venha germinar. Pai, não nos deixa, Pai, sair dessa noite tristes, cansados, não, porque o Teu Espírito Santo está aqui, e se o Teu Espírito Santo está aqui, algo irá acontecer. Ó Pai, o Teu Espírito Santo já está presente, e eu te peço nesta noite, Pai, começa agora a trazer alegria para o meu irmão, para a minha irmã nesta noite. Começa agora a trazer, Senhor, a lembrança de estar na Tua presença. Se ele entrou triste aqui na Tua casa, se ele entrou cansado, restitui agora as forças, restitui agora, ó Deus, a vida do meu irmão e da minha irmã. Dá uma nova, Senhor, esperança, ó Pai, dá uma nova alegria, ó Deus. E agora eu te peço, derrama as
as tuas bênçãos sobre a vida daqueles que te adoram, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu quero que você saia hoje com a sua vitória nas mãos, garantida. Você vai sair hoje assim ou não? Hoje eu recebi a minha vitória. Hoje você não vai sair, eu estou triste, não. Hoje você vai sair, eu estou alegre, porque eu adoro ao Senhor em meio à dificuldade. E nesse momento eu gostaria de agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus. Gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor, Ele não manda em vão. Se Ele manda, tem um propósito. Fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.